Shalom, graça e paz, que alegria imensa ter você aí em mais um Deus Tem o Melhor. A nossa programação, como sempre, está cheia de momentos especiais. E hoje vamos começar com o nosso devocional, aquele momento que preparamos o coração para tudo que Deus quer falar conosco. Teremos também uma matéria linda, revivendo o encontro com Jesus, dias que marcaram vidas, transformaram histórias e reacenderam a fé de muitos irmãos. Vamos ver também como foi a nossa confraternização dos jovens e adolescentes, um tempo de união, alegria e comunhão que fortalece essa geração tão preciosa. E claro, celebrar juntos o aniversário da nossa igreja, porque cada ano é prova viva da fidelidade de Deus no meio de nós. E tem ainda a Fundação Afifarão, a ministração da palavra, a nossa agenda da semana para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Então fica comigo, porque o que Deus preparou para você hoje está realmente muito especial. Se eu te dissesse que alguns minutos podem mudar completamente o seu dia, você acreditaria? Porque a verdade é que no meio da correria, todo mundo tem um momento em que o coração pede um pouco de paz. Deus tem usado as ministrações semanais da apóstola Daisy como um toque do céu na vida de muita gente. Se hoje você sente que precisa de clareza, ou simplesmente ouvir o Senhor mais de perto, pegue seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo na tela. Deus quer falar com você. Ministrações semanais com a apóstola Daisy. Ouça no Spotify. Olá, Rio Branco! Muito bom dia! Tudo bem com cada um de vocês? Seguimos juntos aqui no Deus Tem o Melhor, começando com aquilo que nos fortalece e nos direciona, o nosso devocional. Então vamos juntos receber essa palavra para começar a semana sentindo a presença do Senhor? Shalom, graça e paz. Quero compartilhar nesse dia uma palavra com você que está no livro de Salmos, capítulo 84. Eu vou ler 4 versículos para a gente conversar sobre eles, amém? A Bíblia diz assim, Salmos 84, 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha um ninho para si, onde ponha seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Amém? O Salmos 84 é um capítulo da Bíblia muito especial, porque ele vai falar a respeito de algo que, para a gente que conhece a Deus, já é até comum. O fato de que o Senhor nos criou para adorá-lo. O Senhor nos criou para servi-lo, para estarmos na sua presença. Nossa essência é de adoradores, amém? Nós fomos criados para isso, para glorificar o nome do Senhor, para exaltá-lo, para declarar continuamente as suas maravilhas. E muitas vezes nós esquecemos de declarar as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Aqui nesse Salmo 84, é um salmo que, se você for estudar, ele se remete ao momento em que o povo de Israel saía das suas cidades e vinha para Jerusalém para adorar o Senhor no templo. E como eles tinham prazer nessa caminhada. Por isso que ele diz no início, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Porque eles tinham prazer em sair das suas casas em todo o território de Israel e irem até Jerusalém para adorar o Deus que é todo-poderoso, amém? Então, esse salmo, ele fala que, independente de qualquer circunstância da nossa vida, nós precisamos adorar o Senhor. Se você for parar para olhar, o caminho era longo naquele tempo, o caminho era difícil, eles não tinham carro, aviões,
motos, eles não tinham nada disso. Esse caminho era feito a pé. E a pé, no sofrimento, na dificuldade, eles louvavam ao Senhor. Queridos, não permitam que a dificuldade, que a circunstância roube de você a tua essência primeira, que é adorar o Senhor. Permita que o Senhor fale contigo em meio a esse tempo difícil. Não se disperse, não se afaste. Esse salmo também nos chama a atenção com relação ao fato de que nós precisamos ter prazer de estar na casa do Senhor. Para onde foi aquele prazer que você tinha de vir à casa do Senhor? Você pediu tanto a Deus que o Senhor te abençoasse, que o Senhor acrescentasse bens na tua vida, te desse um carro, uma moto, uma bicicleta, e o Senhor fez. E o que você faz agora? Você procura outros prazeres. Você não volta para adorar o Senhor. Você tem muitos afazeres, muitos programas, muitas coisas. E nós estamos nesse dia chamando a sua atenção para isso. Volte a essa essência de dizer quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. Como eu preciso de ti. A minha alma está desejosa, ela anseia, ela desfalece. Essa alegria que o povo tinha no caminho para ir para Jerusalém. Um caminho longo e difícil, como eu já falei, mas que levava até a casa do Senhor, amém? Não permita que esse tempo tão difícil te disperse mais. Volte à adoração, volte a ter prazer por estar na casa do Senhor. Volte a ter comunhão com os irmãos, amém? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e que Ele restaure no teu coração hoje essa essência primeira, que é de adorador. Amém. Como é bom começar a semana com essa palavra abençoada, né? Depois desse devocional tão especial, vamos para um momento ainda mais profundo do nosso programa, o encontro com Jesus. A igreja viveu dias intensos na presença de Deus. Foram 3 dias separados só para ouvir a palavra, refletir sobre a vida e permitir que o Senhor tratasse áreas que às vezes a gente nem percebe que precisam de cuidado. Muitas pessoas voltaram diferentes, mais conscientes do propósito de Deus, e os testemunhos que surgiram depois foram realmente especiais. Famílias restauradas, decisões importantes sendo tomadas, gente entendendo que Jesus tinha algo maior preparado. Vamos assistir agora um pouquinho do que aconteceu nesses dias tão marcantes. Estamos voltando de um encontro esse final de semana que foi extraordinário, sobrenatural, onde houveram muitos milagres, muitas pessoas foram ricamente abençoadas e transformadas pelo poder do nosso grandioso Deus. Neste encontro, eu fui curada de várias coisas, que veio desde lá da minha infância. Eu cresci num lar violento, gerou espírito de rejeição, como se eu não me sentisse capaz de me relacionar com outra pessoa. E uma coisa muito importante que eu queria que meu pai viesse aqui agora, porque eu preciso muito pedir perdão para ele. Eu te peço perdão, pai. Perdão, meu pai. Os meus irmãos falam que, Nayara, como tu é ignorante com a tua família. Mas eu descobri também que toda essa ignorância vem de toda essa conjuntura que eu vivi na minha infância. E também eu venho liberar e pedir perdão para os meus irmãos. Tem 2 presentes aqui, né? Eu tenho outro que não está, mas me perdoa, meus irmãos, por toda a ignorância. Me perdoa minha mãe também, que eu já sempre fui muito ignorante com ela também. Me perdoa, mas hoje eu sou livre, eu sou curada pela honra, para nós e negues.
eu vi que Deus fez a obra naquele lugar. Porque o que nós vivemos naquele lugar, antes de eu sair, eu orei e disse assim: Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Porque hoje eu já vivo a normalidade. E lá eu quero viver o sobrenatural. Eu acredito que foi a ministração do pastor Regis. Ele pediu para a gente escrever as promessas de Deus no papel. E eu escrevi: isso aqui é a promessa de Deus para a minha vida. E eu creio que essa promessa se cumprirá na minha vida. E quando eu fui para aquele encontro, eu pedi o sobrenatural. E eu creio que eu já estou vivendo e vou viver o sobrenatural de Deus. Foi algo grandioso e sobrenatural na vida de todos aqueles que ali estiveram. Depois de ver um pouquinho do que Deus fez no encontro com Jesus, é impossível não lembrar que a nossa juventude também tem vivido momentos bem especiais. E no último domingo, os jovens e adolescentes tiveram uma confraternização que foi além de um simples encontro. Foi um tempo para conversar sobre identidade, propósito e decisões que realmente mudam o caminho da vida. Tudo de forma leve, direta e muito verdadeira. Teve dinâmica, louvor intencional, aquela conexão boa que só acontece quando a gente está perto de quem busca crescer em Deus e, claro, um momento forte na presença de Jesus. Cada um levou algo para o lanche compartilhado, nada complicado, mas que acabou criando um clima de família, de cuidado e de caminhar juntos. Vamos dar uma olhada em como foi esse dia tão significativo para eles. Estamos aqui numa confraternização aqui dos jovens aqui, adolescentes da Igreja Renovada. Vamos saber o que está rolando aqui de legal com a galera aqui. Vamos lá. E Areta, como é que tá as coisas? Tudo certo aí? Rapaz, é o seguinte, café virou almoço. E aí, Laura, o que tu tá achando do planeta hoje em dia? Tá gostando? Ei, meu irmão, é café, não é janta não, nem almoço não. Tomou café hoje de manhã, irmão? Já ou não? Tomei ainda não, tô aqui aguardando na fila e vai ser um desses. É? Tá esperando que tenha o que aí pra tu comer? Espero que tenha café com leite e pãozinho com manteiga. Já, meu irmão, é isso aí, tá vendo aqui como é que tá rolando aqui? Animação geral, galera, ó. Todo mundo comendo e confraternizando aqui. Valeu! Na Bíblia ou está amarrado? Vamos ver se as pessoas estão lendo a Bíblia. Vou te fazer uma pergunta da Bíblia, quero saber se está na Bíblia ou está amarrado. Quero saber se está na Bíblia ou está amarrado. Olho por olho, dente por dente. Está na Bíblia ou está amarrado? Está amarrado. Amarrado. Olho por olho, dente por dente. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado? Tá na Bíblia. Vamos ler a Bíblia, irmão.
Não cai uma folha se não for a vontade de Deus. Sábio, tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. Tá amarrado. Leu a Bíblia. Renata, Jesus é o médico dos médicos. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá amarrado, irmão. Vamos ler a Bíblia. Vanessa, a voz do povo é a voz de Deus. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Amarrado. Tá na Bíblia. Lá em Hebreus 11:6. Areta, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. Tá amarrado, tá lendo a Bíblia. A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Isabela, tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. De grão em grão a galinha enche o papo. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. Tá amarrado. Moisés colocou os animais na arca. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Amarrado. Tá na Bíblia. Leiam a Bíblia, porque na semana que vem tem mais e você pode ser o próximo. Tá na Bíblia ou tá amarrado? E não esquece de seguir as redes sociais. Glória a Deus! É bonito perceber como Deus age tanto nos grandes momentos quanto nos detalhes do dia a dia. E a Fundação Afife Arão é uma prova disso. Ali cada aula, cada projeto e cada encontro se transforma em oportunidade. Oportunidade de descobrir talentos, abrir caminhos e fortalecer pessoas que talvez só precisassem de alguém acreditando nelas. A Fundação Afife Arão tem sido uma instituição que realmente planta sonhos nessa geração e acompanha de perto o crescimento de cada aluno, cada família, cada história que passa por lá. Vamos ver um pouco do que aconteceu essa semana. Estamos aqui no município de Bujari e hoje é um dia muito especial para todos nós e você não tem noção da emoção que foi ver essas crianças dançando e expressando a sua alegria em realizar um grande sonho. Esse é o papel da Fundação, não tem como não se emocionar em ver esses rostinhos felizes dando seus primeiros passos no balé. Eles tiveram tão pouco tempo para ter essas aulas durante esse final de ano, mas mesmo assim mostraram para que veio. E nós estamos firmes no propósito de continuar a alimentar esse sonho. É emocionante, de fato, vê-los dançando, se alegrando e mostrar para as mães que eles mudaram. Agora o sonho é real. Através da fundação eu realizei meu sonho, que eu sempre quis ser bailarina. Então hoje em dia eu estou realizando meu sonho de ser bailarina, né? Eu já danço, eu sei vários movimentos, sei boas posições, muitas coisas também de bailarina. Ela é um abrimento de portas para as crianças carentes, as crianças que precisam de uma atividade extra, essas que têm o sonho de fazer balé e não têm condições, e a Fundação ela proporcionou isso para as crianças. Então ela é muito importante, de extrema necessidade para a comunidade. Então ela é maravilhosa. Para nós é muito gratificante, né? Ver uma criançada dessa feliz. E a gente tá aí pronto para fazer a parceria todo mundo junto. A gente vê os pais todo mundo animado. Mas a felicidade mesmo é dessas crianças. Aí a gente fica assim meio emocionado, porque é muito gratificante ver elas felizes. Para nós é muito bom ter a Fundação ajudando a nós capacitar e formar nossas crianças. Então acho que para nós é gratificante demais. E mais importante para a nossa criançada. Eu tinha dificuldade de falar com as pessoas, tinha dificuldade de sair de casa. E para mim foi muito importante, né? Que agora eu estou mais envolvida e sentindo abraçada pela essa família. O sentimento é de dever sendo cumprido. O sentimento é de amor, de que eu estou fazendo um pouco, tanto na área educacional da dança, como na área espiritual, plantando a semente. Então é algo assim prazeroso na minha vida, ver esses pais aqui, ver os avós, ver todo mundo
e o empenho da família, né, para ver as suas filhas dançando. Eu tenho mães dançando, então assim, é algo gratificante. É algo que eu quero levar para o resto da minha vida. Projetos da Fundação Afife Arão, eles vêm através da iniciativa da nossa diretora-geral da Fundação Afife Arão e também sua equipe técnica. Esses projetos eles são executados e também iniciam através de ideias. Por exemplo, nós temos o trabalho com o projeto Bola na Rede. Nós sabemos que através do esporte, muitas crianças podem ser alcançadas e também reativando os seus sonhos, para que no futuro eles possam ser pessoas que possam ter sucesso na vida. E não é somente o projeto Bola na Rede que a Fundação Afife Arão tem. Ela tem vários outros projetos que trabalham todas as faixas etárias de idade. Então esse projeto ele vem de encontro com a realidade que nós estamos vivenciando hoje no nosso estado, no município e em todas as áreas que hoje a entidade Fundação Afife Arão tem alcançado. Eu quero deixar um convite para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, para que venha fazer parte também do sonho da Fundação Afife Arão. Se você quiser fazer parte de algum projeto, entre em contato com o nosso telefone, que é o 2102-5560, e também através das redes sociais. Temos o Instagram, você pode entrar em contato também, que é Fundação Afife Arão. Diante desses canais de comunicação, você pode participar dos projetos da Fundação Afife Arão e também ser um grande colaborador para que nós possamos realizar sonhos e plantar sementes nessa geração. Eu sou a mãe da Maria Eduarda. A Maria Eduarda está fazendo parte do projeto. Para nós está sendo muito importante porque tira ela do vício do celular, ela faz atividade física, ajuda no desenvolvimento dela, na socialização dela com os outros alunos. Ela tem uma vida social diferente e está sendo muito bom para a gente. Oi, eu sou o Ramon. Aqui o projeto daqui é muito legal. Nós jogamos bola, nós faz esforço, a professora ensina nós. Pois é, nós estamos por aqui.
quero agradecer à Fundação Afifiarão por estar presente aqui em Senador Guiomar e a escola professora Diva Pereira de Souza agradece a todos vocês. Eles gritavam, vocês são cristãos, cristãos não são bem-vindos aqui. Enquanto eles gritavam, colocavam fogo na casa, eles vieram para nos matar. Após a deposição da primeira-ministra de Bangladesh, muçulmanos radicais aproveitaram para atacar os seguidores de Jesus. Uma multidão furiosa começou uma campanha contra a família de Robin e outras 10 famílias cristãs. Elas foram atacadas dentro da própria igreja. Eles colocaram cartazes com os nossos nomes, nos acusando de abandonar o Islã e nos tornar cristãos. Nos acusaram de converter muçulmanos em troca de dinheiro e disseram que deveríamos ser expulsos. Mais ou menos umas 60 pessoas, homens e mulheres, vieram aqui para nos matar. A mãe de Robin e outros membros da igreja foram avisados e conseguiram fugir do ataque. Eles queimaram todas as Bíblias. Eu corri com a minha mãe e todo mundo que estava por ali também fugiu. Meu pai também fugiu. Meus avós falaram para ele que se minha mãe se recusasse a voltar para o islamismo, ele teria que se divorciar dela. Mas minha mãe se recusou a negar Cristo. Ela disse, agora que eu sigo a Jesus, não voltarei ao Islã. O marido de Molly abandonou a fé e a família, voltou para a casa dos pais e para o islamismo. Até ele se casar novamente, eu tinha a esperança de que ele veria o erro que estava cometendo e voltaria para nós, nem que fosse pelo nosso filho. Mas ele se casou e isso acabou com a minha esperança. É isso, ele não vai voltar. Sozinha, Molly tem dificuldade de manter a própria família. Eu sou jovem, eu só estudei até o ensino médio. Sem uma graduação, eu não consigo empregos muito bons. Molly também voltou para a casa dos pais em uma comunidade muçulmana. Ali, Robin continua a ser discriminado. As outras crianças me chamam de cristão, me excluem e não me deixam brincar com elas. Ninguém brinca comigo, ninguém senta comigo, ninguém fala comigo, ninguém... Por que você acha que elas fazem isso? Porque eu sou cristão, é por isso. Com seu apoio, a Portas Abertas pôde intervir e levar alimento e educação para Robin e Molly. Robin ganhou uma Bíblia infantil e começou a aprender mais sobre a Palavra de Deus. O Natal agora tem um lugar especial em seu coração. Jesus é o nosso Salvador. Ele veio para salvar os nossos pecados. Ele deu a vida na cruz pelos nossos pecados. Neste Natal, você pode levar amor e esperança para crianças como Robin, para que elas não enfrentem a perseguição sozinhas.
evangelizar e eu vou ser médico. É para isso que eu estou estudando muito. Por favor, eu peço, orem por mim. Ore para que nossa fé permaneça forte, mesmo em meio à perseguição. Agora, chegamos a um dos momentos mais importantes do nosso programa, a ministração da palavra. Esse é sempre um momento em que Deus nos orienta, traz clareza e fortalece a nossa fé para continuar caminhando. Vamos nos preparar para receber aquilo que o Senhor separou para nós hoje. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Isaías capítulo 49. E o título dessa palavra é Não Esquecerei de Ti. Deus não esqueceu de você, não esqueceu de nós. E no versículo 2 ele diz algo tremendo. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Eu fico muito maravilhada de ver a forma como Deus trabalha para nos falar aquilo que é Ele, a sua essência, quem Ele é de verdade. E esse capítulo de Isaías, ele está se referindo ao Messias, claro, ele estava profetizando a vinda do Messias. E aqui ele usa metáforas, que é algo muito tremendo. Todas essas metáforas para descrever a essência de Deus. Ele fala de uma espada aguda, ele fala de sombra, ele fala de uma flecha afiada, ele fala de aljava. Todos esses itens, eles representam a essência de quem é Deus e o que Ele quer que eu e você venhamos a ser. Veja bem, a primeira coisa, ele compara aqui a sua boca como uma espada aguda. Uma espada aguda é pontuda, afiada, polida. Ela é bem trabalhada para que ela possa ser usada nos momentos mais importantes, principalmente nos momentos de guerra. E quando ele usa essa palavra, ele mostra a profundidade dela porque mostra a sua força. O que tem na sua boca? Qual é a sua força? É gritar, xingar, ir para cima das pessoas? Não, não. A nossa boca não tem essa função. Veja só que Jesus, ele mostra, Deus mostra aqui através da profecia de Isaías, que essa palavra, ela tem autoridade para poder penetrar, dividir juntas e medulas e julgar pensamentos e intenções. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12. E essa descrição fala algo muito profundo, porque esse é o poder que precisa ter nas nossas bocas. Uma palavra onde ela possa entrar na realidade das pessoas, mostrando o cuidado que precisamos ter. Quando nós falamos, qual é a intenção do nosso discurso? É transformar vidas ou é apontar defeitos, feridas ou até matar com nossas palavras? Temos que ter muita cautela com isso, porque Provérbios capítulo 28, verso 21, ele diz que a morte e a vida estão no poder da sua língua e aquele que bem a utiliza come do seu fruto. Na outra versão ele ainda vai mais forte, ele diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. Gostamos de comer. Qual é o fruto que nós estamos comendo? Da vida ou da morte? Qual é o fruto que estamos dando para outra pessoa se alimentar? De vida ou de morte? Porque uma palavra liberada errada, ela tem o poder de matar outras pessoas, matar sonhos, matar desejos de crescer, até mesmo de ser usado por Deus por um comentário inconveniente, por uma palavra que anula até uma pessoa que é aprendiz no reino, está começando a sua jornada, ao invés de trazer palavra de ânimo, força e vigor, acaba levando a pessoa à desistência e nem quer tentar mais.
Precisamos estar atentos com a palavra que sai da nossa boca, porque ela precisa ser como essa espada afiada, não para furar e matar pessoas, mas para estarmos fortalecendo a vida delas, assim como a palavra. A palavra é forte, a palavra é poderosa, ela tem esse poder de entrar na nossa vida e transformar os nossos corações. Ele compara o Senhor também como uma sombra, com a sombra da sua mão. Imagine isso tremendo, a mão do Senhor sobre a sua cabeça, trazendo uma sombra. Ela fala de proteção, ela fala de cuidado. Como Deus é tremendo quando Ele nos leva a enxergar isso, porque a sombra, ela é tão útil no dia em que o sol está tão quente, você procura uma sombra para te abrigar. E aqui nós vemos o que diz Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ei, o sol está quente, né? Está quente, as aflições. Tem muitas pessoas que estão assim, irmãos, fadigados, porque o sol está quente, o calor está muito grande e não estão conseguindo mais descansar. Que calor é esse? Muitas vezes encontramos pessoas tremendamente exaustas. Que cansaço está levando as pessoas a desistirem da sua jornada, a desistir da sua caminhada. Ele diz que ele é a sombra que nos faz descansar. Quantas pessoas estão cansadas de caminhar sozinhos? Quantas pessoas estão cansadas da vida de pecado, da vida de mentira, da vida de engano, cansadas de serem rejeitadas ou até mesmo abandonadas? Deixa eu lhe dizer que o Senhor é a tua sombra, a tua direita, que o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Então você vai estar tranquilo para descansar na presença do Senhor. É tremendo quando você está com tanta sede, alguém traz um copo de água fresca, refrigera a sua alma, refrigera o seu corpo. Deus, ele quer trazer essa porção de descanso para que você saiba que nem o mal vai chegar na sua tenda se você aprender a permitir que ele quer ser a sua sombra. O texto diz que a mão do Senhor está gerando essa sombra. Não é uma sombra de qualquer árvore. Você precisa entender o que é estar debaixo dessa mão protetora de Deus. Ele faz uma comparação também com a flecha polida. E o texto diz: e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. E aqui nós vemos que uma flecha limpa é uma flecha que está pronta para ser usada. Ela já está na aljava, que é aquela cestinha que fica atrás do guerreiro, onde ele puxa as flechas para colocar no arco e poder lançar bem longe aquelas flechas. Essas flechas, quando lançadas, alcançam o seu alvo. O que ele está nos ensinando? Que Jesus, o Messias, esse que viria, era esse que estaria já como uma flecha polida. E Deus o mandou como uma flecha polida para esta terra, uma flecha preparada, pronta para ser usada, para alcançar o meu e o seu coração. E ele não erra o alvo, ele vai exatamente naquele coração aflito, angustiado, aquele que já tentou tudo, aquele que já não sabe o que fazer. Ele chega nessa hora para trazer acalento, para trazer conforto e dizer: ei, eu estou com você, eu não me esqueci de você. É tremendo quando nós ouvimos isso, porque o Senhor nos dá esse exemplo tremendo de Jesus para que eu e você possa se deixar ser essa flecha para ser polida. Claro que nós não viemos para Jesus preparados. Nós viemos uma madeira bruta, talvez, e aí vão trabalhar a ponta, vai afilar, vai deixar ela aguda, vai polir, vai colocar ela afiada para que ela possa ser usada e colocada naquele arco. Cada flecha tem uma dimensão de alcance, cada flecha tem um peso, cada flecha tem as pessoas certas para serem usadas. As flechas não são todas iguais. E isso fala de preparação. Ter a flecha limpa, polida,
preparada. É o tempo do discipulado que você vai caminhar com alguém. Ninguém prepara a sua própria flecha. Alguém precisa polir, alguém precisa fazer todo o processo para que ela esteja pronta para ser utilizada. Esses autodiscipulados não existem. O Senhor Jesus não se autodiscipulou, mesmo conhecendo toda a verdade. Ele tirava tempo com Deus todos os dias para que ele ouvisse a voz de Deus, para que Deus direcionasse a sua vida. Até mesmo quando foi escolher sua equipe, ele passou a noite orando, pedindo orientação de Deus, discernimento de Deus, para que ele não fizesse escolhas erradas. Se Jesus fez isso, por que eu e você vamos caminhar sozinhos? Porque eu e você vamos tomar decisões sem buscar o Senhor. É muito importante que você tenha um orientador, alguém que lhe oriente a seguir o caminho correto. Não vai decidir por você, com certeza, mas vai trazer orientações para a sua vida. Quando ele está falando isso, irmãos, nós precisamos parar para pensar. Estamos limpando as nossas flechas sozinhas ou nós temos um líder, um discipulador, uma discipuladora que está ali nos ajudando a mostrar deficiências do nosso caráter que nós não sabemos, que nem que temos, porque às vezes nós nem notamos. Mas outra pessoa está vendo falhas no nosso caráter, no trato com pessoas, no trato com o reino, no trato com discípulos, no trato com dinheiro, no trato com cônjuge. Há outras pessoas que enxergam algumas coisas que para nós ainda está fechado. E nós precisamos ouvir. Quando ele ouve, você até leva um susto. Eu sou essa pessoa aí mesmo. E não fique com raiva de quem lhe corrigiu, porque isso é para que você se torne uma pessoa melhor, seja uma flecha polida realmente, para que o Senhor possa pôr no seu arco e lançar muito mais longe. Às vezes, quando tem esse recuo de posição, deixa de ser um cargo ou estar numa posição, se sente humilhado. Não é razão para isso. Ei, a flecha, quando você vai lançar, quanto mais o arqueiro puxa, mais longe ela vai. Esse recuo estratégico não é para te humilhar, é para te lançar muito mais longe de onde você está hoje. Por isso que é importante que você permita que o discipulador entre na sua vida, para que você se torne essa flecha limpa, guardada pelo Senhor, pronto para toda boa obra. E é isso que o Senhor quer. Para quê? Para que Ele envie você. Tem muita gente se auto-enviando. Não dá certo. Você vai, não funciona, não cresce, não multiplica, porque vai na força do braço, no seu intelecto, na sua autoconfiança. Quando Deus envia, Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele te põe de pé, porque não é fácil. Você vai ter muitas lutas que você não imaginava que ia ter. Vai ter oposições, vai ter barreiras. Satanás não deixa ninguém de refresco, não. Ele vem pôr impedimentos para que você desista. Fica firme, resista, mas essa resistência só vem se a flecha estiver polida, se ela já foi tratada antes, se ela já foi trabalhada antes pelo Senhor, aí sim você consegue avançar. Veja que o profeta falava do versículo 3 sobre o seu filho. E quando nesse capítulo ele fala do seu filho, mas nesse versículo 3 ele disse que o Messias viria como essa flecha polida. Para quê? Para que ele fosse glorificado. Nada do que fazemos aqui é para engrandecer nosso nome. Nada do que fazemos aqui é por conhecimento acadêmico. É para que o Senhor, somente o Senhor, seja glorificado. Por isso cantamos, é pela sua graça. Não é pelo nosso mérito, é a graça dele manifestada em nós que faz você estar aí desse outro lado ouvindo essa palavra que Deus está falando no seu coração. Porque essa graça precisa te alcançar. Hoje eu estou aqui como essa flecha que o Senhor está enviando para alcançar o seu coração e tirar você dessa situação de desânimo, de desistência muitas vezes. Querido, Jesus, ele veio como foi profetizado lá por Isaías. Quantos anos antes foi isso? Por isso que quando ele lança essa flecha, ele cumpre a palavra profética que foi dita. E no versículo 6, ele disse,
pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O que ele disse aqui foi algo tremendo, porque quando ele enviou o Messias para cá, ele não mandou o Messias só para os judeus, ele mandou para restaurar as tribos de Israel. Estava totalmente desvirtuada do propósito com tanto legalismo, e ele então vai lá, resgata as tribos de Israel, o povo de Israel, mas ele acrescenta aqui, também para a luz dos gentios e para que a minha salvação chegasse até extremidades da terra. Ele cumpriu literalmente essa profecia quando ele também enviou os seus discípulos aos gentios e chegou até a mim, chegou até você que estamos na extremidade da terra, do outro lado do Oriente, mas chegou até nós a verdade dessa palavra. A luz veio na nossa cegueira e o conhecimento chegou de que ele veio para nos buscar e nos resgatar, como nós estamos aqui tão longe deles. Veja que Atos capítulo 17, 43, Paulo dá um testemunho acerca disso, do seu chamado. E ele diz que o Senhor o pôs para a luz dos gentios, para que seja salvação até os confins da terra. Paulo era extremamente legalista, sabia de tudo, era um judeu também, uma das suas nacionalidades também era judaicas, mas ele assim foi enviado para ele ser luz para os gentios. E bendito seja o Senhor, porque essa luz se expandiu pela extremidade da terra, como profetizado por Isaías. Agora essa mesma missão ele dá a mim e ele dá a você. Mateus 28, 18 a 20, nós temos essa grande missão de levar esse evangelho a toda criatura. Nós continuamos a cumprir a profecia de ir às extremidades da terra para também falar desse amor de Jesus. E olha que coisa extraordinária aqui, porque os primeiros discípulos de Jesus foram chamados e eles cumpriram com êxito a sua missão. Eles saíram mesmo cheios do Espírito Santo, foram espalhados pela terra e levaram esse evangelho por todo lugar mesmo. Mas a missão não acabou. Lembre-se que a missão não acabou. Ele colocou na minha e na sua mão de propagar esse evangelho ainda por todos os lugares. E olha que coisa linda. Ele diz no verso 12, eis que virão de longe. Eu acho lindo isso aqui. Eis que eles virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Quando eu li isso, meu coração explodiu de alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tomo posse dessa palavra. Nós estamos no norte do nosso país. Nós estamos no ocidente da terra. E o Senhor está aqui confirmando uma profecia de que nós também temos uma missão. Fomos chamados para propagar a salvação de Jesus. Você está num lugar estratégico e privilegiado de Deus para levar esse evangelho a todas as pessoas. Não perca de vista a missão que Ele colocou nas nossas mãos. É algo muito fora da real. Pensar que Deus lá atrás já pensava em mim e já pensava em você. E Ele diz no Salmo 139, ei, quando você ainda não era nada, lá no ventre da sua mãe, uma substância informe, eu vi você, aleluia. Ele viu você, por isso como Deus pode esquecer de mim e de você? Ele já sabe desde a nossa origem o que vivemos, o que passamos, o que sofremos, como chegamos até aqui. Não fique pensando que Deus não está nem aí. Não, Ele está sim, porque Ele mostra para mim e para você aquilo que nós muitas vezes não enxergamos. Nas horas difíceis, Ele estava do nosso lado. Na hora do choro, Ele também estava ali. Na hora da dor, do abandono, da solidão, da rejeição, Ele também estava ali para dizer, ei, você não me viu, mas eu estava com você. Enquanto você olhava para as pessoas que te deixavam, você esqueceu de olhar para cima, porque eu estava ali com você.
E é importante você parar para lembrar disso hoje, porque Deus não te desamparou. Está aí no verso 14, mas Sião diz, já me desamparou o Senhor e o Senhor se esqueceu de mim. Não foi só Sião que teve essa impressão. Quantos de nós temos esse sentimento? Deus não liga para mim, Deus não ouve minha oração, Deus não está nem aí para meus sentimentos. Não, você, vamos virar o jogo aqui. Em vez de dizer isso, será que não fomos nós que esquecemos dele? Será que não fomos nós que o desamparamos quando ele quis chegar perto de nós e nós viramos as costas e não quisemos saber? Achamos que já éramos grandinhos demais para tomar nossas atitudes. Antes de você pensar que Deus não te escuta ou que Deus te deixou, pense, o que você faz para estar perto dele? O que você faz para ouvir a sua voz? O que você faz para que ele esteja presente na sua vida? É muito fácil usar nossa linguagem de abandono, de rejeição, de mimimi, quando nós não tomamos nenhuma atitude em direção de Deus, a não ser na hora da dor, na hora de um diagnóstico de morte, na hora da casa do sem jeito, aí sai atrás de um e de outro para orar por você, para resolver seu problema. Deus quer ouvir a sua voz. Essa é a voz que ele quer que chegue à sua presença. Por isso que no verso 15, ele afirma, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadece dele, do filho do seu ventre, mas ainda que ela se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de você. Que texto tremendo! Que texto tremendo! Se a tua mãe te abandonou, se o teu pai te deixou, ele, contudo, nunca vai te abandonar. Deus não esqueceu de você, querido. E eu estou aqui para lhe dizer isso, que ele tem visto o seu choro, a sua dor, tudo aquilo que vem assaltar o seu coração e roubar a sua paz. Ele quer hoje ser essa sombra sobre a tua cabeça. Veja, o verso 16, ele diz, eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Sabe onde você está? Nas palmas das mãos do Senhor. Como ele pode esquecer? Está diante dos seus olhos. Não tem como ele esquecer que nós estamos sofrendo, mas você acha mesmo que a culpa é dele? Ele está olhando para você, esperando que você olhe para ele, para que ele te dê as respostas, para que ele atenda ao desejo do seu coração. E quantas vezes nós olhamos para todos os lados, não achamos ninguém e nem Deus. Mas ele está lá. Ele está lá, mesmo que você não o veja. Verso 25, ele termina dizendo, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Aleluia. A redenção vem, a salvação vem, o socorro vem, porque Deus não esqueceu de você. Amém? Não esqueça disso. O amor de Deus pela sua vida, nós não conseguimos mensurar, porque ele deu o que ele tinha de mais precioso, Jesus. Usufrua da sua presença, da sua graça e do seu amor, mas mais do que isso, entregue sua vida nas mãos dele. Amém? Deus abençoe e até a próxima semana. Olá, igreja! Graça e paz! Vamos ficar por dentro de tudo que vai acontecer nesta semana? Então presta atenção na nossa programação. De terça a sábado, às 5 da manhã, nós temos o nosso culto da madrugada, um tempo precioso de oração, entrega e busca pela presença de Deus. Se você ainda não participou, faça essa experiência. Comece o dia na presença do Senhor. Na terça-feira, às 7 da noite, acontece o nosso culto de edificação. Uma noite de palavra, ensino e fortalecimento para a sua caminhada espiritual. Não deixe de participar. Na quinta-feira é dia de células, um ambiente de cuidado, comunhão e discipulado.
participe da sua célula e viva a igreja nas casas. No sábado, às 3 da tarde, tem a nossa rede de crianças acontecendo na sede e nas bases. É uma tarde cheia de alegria, música, palavra e muita diversão para os nossos pequenos. E ainda no sábado, às 7 da noite, temos 2 encontros cheios de energia, a Rede Juvenil e a Rede One. Se você é jovem, esse momento é para você. No domingo, às 8 da manhã, acontece o melhor culto, dedicado aos nossos queridos idosos, um tempo de honra, conexão e presença de Deus. Ainda no domingo, pela manhã, teremos a confraternização dos homens, um momento especial de unidade e comunhão entre todos os homens da igreja. E para encerrar o dia, no domingo às 6 da tarde, teremos a nossa festa de Hanukkah, uma celebração profética cheia de luz, significado e gratidão. Não fique de fora desse momento tão especial. E essa é a nossa agenda da semana. Participe, se envolva e viva tudo aquilo que Deus tem preparado para você e sua família. Deus te abençoe! E assim, chegamos ao fim de mais um programa Deus Tem o Melhor. Mas antes de encerrar, lembra que tudo que você viu aqui continua acontecendo ao longo da semana. No aplicativo, no site e nas redes sociais. Você sempre encontra avisos, conteúdos, estudos e tudo que precisa para caminhar junto com a gente e crescer espiritualmente dia após dia. Você já baixou o nosso aplicativo? Então pega o seu celular aí rapidinho e aponta para o QR Code que está aí aparecendo na sua telinha. Lá tem devocionais, materiais de estudo, vídeos, ministrações, quadros especiais, muita coisa preparada para edificar a sua vida e tudo totalmente gratuito. É só baixar e aproveitar. E se você tiver um pedido de oração, coloca lá no aplicativo também. Todos os dias no culto da madrugada, oramos por cada pedido que chega. Você não está sozinho. Siga as nossas redes sociais para acompanhar as atualizações e a agenda completa da igreja. E claro, venha nos fazer uma visita. No site você encontra todas as nossas localizações. A nossa família está de braços abertos para receber você. E se quiser caminhar ainda mais perto, entra na nossa comunidade no WhatsApp. É um espaço onde a nossa apóstola fala com vocês, tiramos dúvidas, compartilhamos oportunidades de emprego, recados importantes. É uma bênção. O nosso propósito é levar Jesus a todas as pessoas e transformar vidas. E as portas estão sempre abertas para você e toda a sua família. Lembre-se, toda quarta-feira tem reprise do nosso programa e se você quiser enviar para alguém, estamos no YouTube e no aplicativo a qualquer momento. Que Deus te abençoe poderosamente, que sua semana seja marcada pela graça e pela presença dEle. Tchau, tchau! O novo app da Renovada chegou e vai ajudar você a estar mais próximo de Deus. Mais moderno, mais intuitivo, com mais recursos e principalmente muito mais fácil. Toda a agenda da igreja de maneira fácil e rápida para todos ficarem por dentro dos eventos e compromissos. Tela de conteúdos totalmente tecnológica. A Bíblia Sagrada completa, pedidos de oração onde a pessoa pode se identificar ou não, caso queira que entre em contato com ela. Tela de estudos bíblicos onde você pode ler todos os materiais da nossa igreja. Um quiz bíblico para os usuários se entreterem e aprenderem mais da palavra. Além de tela para contribuição pelo Pix e cartão, com um diferencial único. Somos o único aplicativo no Brasil que fornece 100% de cashback até R$250 por transação. Ou seja, toda transação feita pelo app Renovada, o contribuinte recebe o valor instantaneamente de volta pelo Vale Bônus, sem custo adicional nenhum para a igreja, ela recebe a contribuição normalmente. Baixe agora mesmo o aplicativo da nossa igreja e esteja ainda mais conectado com a palavra e com a nossa comunidade. Se eu te dissesse que alguns minutos podem mudar completamente o seu dia, você acreditaria? Porque a verdade é que no meio da correria, todo mundo tem um momento em que o coração pede um pouco de paz. Deus tem usado as ministrações semanais da apóstola Daisy como um toque do céu na vida de muita gente.
Se hoje você sente que precisa de clareza, ou simplesmente ouvir o Senhor mais de perto, pegue seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo na tela. Deus quer falar com você. Ministrações semanais com a apóstola Daisy. Ouça no Spotify.